A questão do Kaiser foi visto pelo árbitro no campo, foi dado o cartão vermelho, e o que leva o vídeo a olhar e falar, ó, aqui tem um erro claro. Curioso isso mesmo. Porque a conversa chegou a uma decisão conjunta. O árbitro voltou atrás, efetivamente. Deu só o cartão amarelo. Acho que passa por esse caminho que eu falei. Apesar de ter sido muito assintoso, ele não ter efetivamente agredido em nenhum momento. Ele fica no meio dos movimentos ali, mas são vários movimentos, né? Não é um só. Mas também tem uma questão, né? Se fosse só interpretação, o VAR provavelmente não ia também acabar entrando em contato ali com o árbitro. Então, será que foi porque o VAR viu um erro claramente? Então, mas como que você pode afirmar que é um erro claro? Não, eu estou provocando aqui, calma. Não sou da equipe do VAR, né, Ricardinho? A questão que o Rafa coloca é o que levou o árbitro a mudar de ideia. Essa que é a questão, né? Quais foram os argumentos que, de repente, o árbitro de vídeo ponderou para ele, né? Porque, assim, a decisão dele é do campo. Ele viu o lance ali uma vez e levou em consideração que o Kaiser teria agredido o Léo Pereira e deu cartão vermelho para ele, certo? E aí ele é chamado, essa é a questão. Qual foi a ponderação do árbitro de vídeo para ele rever o lance e aí trocar o cartão vermelho pelo amarelo. O jogo foi bastante movimentado. Sim, muito movimentado, 2 tempos bem distintos, como o Ricardinho trouxe já, com uma pimentinha ali, colocando, né, ponto para a gente debater. Sim. Um Flamengo que veio com uma estratégia boa dentro da primeira etapa, forçou muito o erro, né, do Atlético no próprio campo do adversário. A gente vê como esse segundo gol é construído em cima dessa pressão, e não se expôs tanto com a própria posse. O Flamengo tinha o Vitinho em campo, né, quase que emulando o que é uma grande capacidade do Bruno Henrique, que é disputar a casquinha, a primeira bola. Né? O Michael não tem essa característica, o Gabigol não tem essa característica, mas com o Vitinho o Flamengo pôde explorar a bola longa. Não a esmo, bola longa para que alguém raspasse e desse continuidade à jogada já no campo de ataque. O Flamengo no primeiro tempo não sofreu com a tentativa do Atlético em também fazer uma marcação mais alta, como tinha sofrido no empate pela Copa do Brasil, por exemplo, no jogo também disputado aí. Só que no segundo tempo o Atlético mapeou da onde saía essa bola, da onde saía a jogada, não sofreu mais nesse aspecto, continuou andando para frente e o segundo tempo foi um atropelo. Claro que o Ricardinho trouxe já o assunto e cabe muito esse debate, tem muito a ver com uma postura de aceitação do Flamengo. Você constrói um 2-0, tem gente que diz, tem essa máxima, né, que o 2-0 é mais perigoso do que o 1-0, porque essa aceitação chega quase a uma acomodação dentro do resultado. Mas não acho que tenha sido por aí, não. Acho que também tem méritos, talvez tenha mais méritos do Atlético nessa mudança dentro do segundo tempo do que no que foram os jogos, os confrontos de Copa do Brasil. Mas é óbvio, né, que passa muito por essa aceitação. E aí, eu acho que o que dá para descasar desses 2 exemplos do Ricardinho é que o Flamengo ele tem uma sobra técnica indiscutível com relação ao Atlético. Fica ainda mais absurdo, digamos, né? Fica ainda mais pesado você ter uma equipe com essa capacidade abrindo tanto mão do jogo no segundo tempo. Antes de passar para o Ricardinho, a gente separou um trecho aqui do Renato explicando essa pressão que sofreu do Atlético Paranaense na etapa final da partida. Vamos ouvir o que ele disse. O problema é que o adversário começou a pressionar bastante, começou a empurrar a gente lá para trás. É uma coisa que acontece no futebol, não é só com o Flamengo não. O adversário vem pro tudo ou nada, começa a jogar bolas longas, você tem que se proteger e procurar sair rápido, principalmente quando você tiver a bola. Tentamos isso algumas vezes, infelizmente não foi possível. Continuamos tomando a pressão, infelizmente tomamos o gol. E depois, no momento, volta a repetir das substituições, praticamente a bola não podia nem chegar mais próximo da nossa área. Faltando 2 minutos, infelizmente tomamos um gol de bola parada. Ricardinho, tem uma pergunta para você, ouvindo aí o Renato. Me responda, você que já foi técnico, jogou, conhece muito bem esse meio do futebol e comenta muito bem também. Foi recuo ou ele foi empurrado para trás, na sua opinião? Eu acho que tem o mérito do Atlético no segundo tempo, pela postura do Atlético, de estar dentro de casa, e o Atlético na arena é muito forte, porque a torcida, que hoje voltou novamente em grande número,
né? Apoiou e empurrou esse time do Atlético. Então, acho que primeiro é o mérito do Atlético, da postura dele. Acho que o Renato, nesse aspecto, tem razão. Mas o segundo ponto é aí a gente analisar a postura do Flamengo, né? Porque você, em alguns momentos, pode ter dificuldade, mas no segundo tempo todo você aceitar essa pressão sem alternativa de saída, realmente aí é um erro da sua equipe, né? Foram 2 jogos, o primeiro tempo, e acho que o Atlético Paranaense comete um erro, no meu entendimento, 2, né? Principais nesse primeiro tempo, que é os erros individuais, né? O segundo gol, é claro isso, o erro do Santos na saída de bola, e aí vai a capacidade técnica e o de um jogador diferente, que é o Gabriel, que ele dá um toque, ele vê o Santos saindo, ele já mapeia o posicionamento do goleiro e faz o segundo gol. E o outro erro do Atlético foi que ele tentou no primeiro tempo jogar de igual para igual, jogando em casa com o Flamengo. E aí ele teve a dificuldade, porque ele deu espaço para um time que, mesmo desfalcado, tem grandes jogadores, tem um ataque poderoso, e o Flamengo construiu 2-0. Segundo tempo, outro jogo, o Flamengo não conseguia sair do seu campo, ele não conseguia ficar com a bola. E aí na arena, com a pressão da torcida, muito próxima, a velocidade do jogo, pelo gramado, que aliás é ótimo, isso não é uma crítica, pelo contrário, é ótimo, é uma qualidade ótima, mas o Atlético sobrou, né? E o Flamengo teve a chance de fazer o 3-2 ainda na bola na trave no finalzinho do Gustavo Henrique, mas o Atlético sobrou no segundo tempo e empatou o jogo com mérito. Então acho que são as duas situações. Acho que, como você me perguntou, eu acho que foi a capacidade do Atlético do segundo tempo, de organização, de pressão, de postura, mas também de o Flamengo que abdicou do jogo. As substituições colocaram o time para marcar ainda mais atrás, tentar sair dessa pressão, mas não conseguiu. E queria falar uma colocaçãozinha sobre o que o Rafa falou do 2-0, Rafa. Claro. Uma história boa essa. Eu tive um treinador que em determinado momento nós estávamos ganhando de 2-0 e ele chegou no intervalo e falou assim, 2-0, como todo mundo fala, é um resultado perigoso. Aí todo mundo, professor, é verdade. Ele falou, é perigoso para quem está com 0, porque se a gente tiver postura, não vamos fazer 3, 4, 5, aí depende da nossa postura. E é uma realidade no futebol, né? Verdade, adorei essa história, muito boa. Perigoso, mas a gente tem que dar um jeito de virar esses 2-0 contra, né, mano? Verdade, faz todo sentido. É verdade. Na hashtag Troca de Passes aqui, o Fábio Cardoso colocou, fala aí o que realmente aconteceu no jogo do Flamengo sobre a expulsão. Pois teve cartão vermelho anulado, a gente vai falar também sobre isso aqui. Mas antes, Gabigol. O Gabigol estava 9 jogos sem marcar, marcou 2, mas justamente nessa partida, né, em que o Atlético Paranaense alcançou e conseguiu esses 2-2 e justamente essa reação que a gente está discutindo aqui, né, que pesou bastante para o Flamengo, Rafa. Independentemente de um Flamengo que parece ter soluções muito simples para o seu jogo e para a qualidade dos seus jogadores, o primeiro tempo do Flamengo é de se elogiar nesse sentido, assim, né? De evitar que o Atlético tivesse predominância no que faz bem e ainda assim forçar o erro pelo lado do Atlético. Então, assim, eu acho que o Gabigol deu uma boa resposta. Ele tinha, claro, o Vitinho preenchendo muito mais os espaços próximo a ele. Se a gente falar de um Flamengo desenhado com o Andrés como o meia central, né, mais à frente, a gente está falando de Everton Ribeiro, Andrés e Michael. São jogadores de pouquíssima imposição, né? E o Gabigol já não é um cara indiscutível nesse sentido. Você acaba tendo um ataque muito frágil para competir. E se a sua saída de bola não funciona, e é uma tentativa do Atlético forçar o erro nessa saída, como é que você gera jogo a partir da segunda bola, a partir da bola longa? Você não gera, com esse quarteto que eu citei, né? O que vinha sendo utilizado em outros momentos. Então o Vitinho também adiciona um pouco, né? Traz esse elemento, por mais que não tenha a qualidade indiscutível do Bruno Henrique também nesse tipo de jogada. Mas tem uma questão totalmente diferente da do próprio Andrés Pereira jogando por ali. Isso influencia no jogo do Gabigol, porque gera mais volume ofensivo, né? Acho que os 9 jogos de jejum do Gabigol, e ele fica até incomodado no pós-jogo, porque ele fala, como assim? Teve seleção no meio do caminho e tal. 9 jogos pelo Flamengo, indiscutível, que passa por um momento irregular e isso influencia no jogo dele. Acho que a relação é exata, assim. O Gabigol é um cara que gera muito volume ofensivo, porque ele tem essa qualidade, se movimenta muito, ataca espaço o tempo todo, gera jogo com os companheiros, e o Flamengo não estava fazendo nada disso. O Flamengo hoje, e já estava sendo assim em vários momentos da sequência positiva em termos de resultado com o Renato, é um time muito mais de transição do que de organização ofensiva, do que de se instalar no campo do adversário.
E se não faz isso, tem menos volume. Se tem menos volume, tem menos Gabigol. Para mim é indiscutível, a conta não vai fechar. Mas hoje ele apareceu muito bem, porque em vários momentos o Flamengo conseguiu novamente, no primeiro tempo, ser uma equipe agressiva dentro do campo de ataque, mesmo que a gente não esteja falando em organização ofensiva. A gente está falando de um jogo que o adversário também se expõe, jogando como mandante. E nem é uma campanha brilhante do Atlético Paranaense. Eu acho que sempre cabe essa distinção. Porque na Copa do Brasil, o 3-0, como foi tão marcante, a gente falou muito de um grande jogo do Atlético. O momento do Atlético é mega irregular no Campeonato Brasileiro e no calendário, enfim, na temporada como um todo. O Flamengo, na verdade, está salvando a sequência do Valentim, que vinha sendo criticado nessa chegada lá. Então, o Valentim tinha sido criticado e quem ajudou também nessa, né? Quem ajudou nessa reação foi o Kaiser. E aí agora eu quero passar a bola para o Ricardinho. O Kaiser, inclusive, né, que no primeiro tempo ali quase acabou deixando o Furacão na mão, né, levou aquele cartão vermelho, depois foi expulso, né, naquele lance com o Léo Pereira. Ele chegou a receber o cartão, mas seguiu no jogo depois da revisão da arbitragem no VAR. Esse lance tinha que ter o áudio liberado para a gente saber. Isso o próprio Sandro já falou, né, várias vezes para a gente aqui, Ricardinho e Rafa, sobre essa questão do áudio. Porque com o áudio talvez tudo ficasse mais esclarecido. Que posteriormente, eu não estou falando na hora não, porque eu acho que até nem pode, pelo que é a utilização do árbitro de vídeo. Mas depois, para ter uma ideia, a Conmebol libera, né? Algumas conversas de decisões que foram até erradas dentro da Libertadores nessa temporada. Olha lá, Ricardinho, queria ouvir você também sobre esse cartão vermelho que foi dado e depois retirado. Primeiro que o Kaiser foi um dos protagonistas, né, do jogo, porque ele teve envolvido nesse lance de expulsão e depois fez o primeiro gol do Atlético também num lance que o Bandeirinha acho que não estava muito atento, porque o jogador do Flamengo dava muita condição lá atrás, né, perto da linha de fundo, e ele acabou dando um impedimento até que o VAR consertou o lance e deu o gol válido. Então ele foi protagonista porque em dois lances capitais do jogo, né? Poderia ter mudado a história se tivesse confirmado a expulsão ali. E depois ele, nesse lance, olha lá, o jogador do Flamengo está dando muita condição. Ele fica quase perto da linha de fundo lá, né? Não sei como é que o Bandeirinha não viu, porque era um lance claro. E esse lance aí da disputa, né, com o Léo Pereira. O Léo chega duro primeiro, depois aí o Kaiser acerta ele. Eu acho que é a interpretação aí do árbitro. Ele acha que chuta, né, o Léo depois por baixo, enfim. O árbitro de vídeo achou que era mais para cartão amarelo e o árbitro acatou, né, essa determinação. Mas ele foi um protagonista aí, o Kaiser, hoje, desse jogo, participando dessas duas situações que foram importantes, né, para esse resultado de empate. Fala, Rafa. Cara, eu fico muito curioso para saber qual foi a justificativa. Porque não dá para falar em erro, claro. O Kaiser é muito assintoso. É porque ele arma várias vezes e não larga em nenhuma. Olha lá, mais uma vez. Com o braço ou com a perna. Nenhuma delas vira uma agressão indiscutível de fato. Mas o que ele faz ali, cara, é o quase em vários momentos. Inclusive deixando o braço, ó, embaixo, do outro lado, várias vezes. É um lance muito estranho porque ele é muito assintoso, né? Então, assim, só se o vídeo identificou que em todos os movimentos dele, ele não é que não acerta, é que ele não termina o movimento. Entendeu? Mas a tentativa aconteceu. Então, eu acho muito claro. É muito fora do padrão ele seguir. Porque o Léo Pereira, por mais que tenha corrido soltando o pé e braço para trás, nem tanto quanto a gente está acostumado, cara, ele não está agindo diretamente com o Kaiser, entendeu? Então ficou muito assintoso, a imagem é muito nítida, né?